Pessoal, eu vou começar então o nosso encontro aqui, né? Quero iniciar fazendo uma apresentação bem breve dos nossos painelistas. São pessoas importantes, com muita experiência e muitas vitórias, né? Apesar de eu ter pedido para ele não ter problema de contar histórias de deslizes. Eu adoro histórias de pessoas que dão errado, porque a gente pode evitar o erro. É difícil copiar o acerto, mas evitar o erro é mais fácil, né? Então, vou começar apresentando a Adriana. A Adriana, ela é diretora de operações da Rei do Mate. Eu acho que todo mundo aqui já tomou mate lá, já comeu um pão de queijo, pelo menos, né? Assim espero. Não é? E vamos voltar a fazer isso, né? Estamos voltando. Pelo menos ela me disse que 40% das pessoas já voltaram no shopping. E agora precisamos voltar às lojas de rua, né? A Adriana é formada, tem MBA em administração de empresas e mais outras coisas, né? Ela é responsável pela gestão de 300 lojas, são 200 franqueados. Então, tem uma responsabilidade não só grande, mas complexa, né? Porque 200 franqueados são 200 pessoas com pensamentos diferentes e todos aí, né, vivendo um momento ainda na Covid, né, um momento de quarentena ainda, muito tenso. Então, esse processo todo aí requer uma experiência muito grande. Eu acho que talvez essa seja a maior habilidade. Ela já está de 18 anos, né, no grupo. E ainda bem que a minha memória ainda está funcionando. Enquanto eu faço esses testes para ver, né, como é que anda a minha memória. Então, já está 18 anos no grupo. Então, eu sempre digo, né, 18 anos significa que ela ajudou a construir esse grupo grande aí, de gestão de 300 lojas. Né? Temos um desafio aí de mantê-las funcionando aí nesse retorno. Esse é o grande desafio. O Ricardo Cano é o diretor América Latina da Beiersdorf, Nivea, né? Tem os produtos Nivea. Então, outro dia nós estávamos numa reunião, né, com um colega da Mercedes-Benz. Então, a gente estava falando, puxa, os carros a gente não consegue comprar ainda, mas o potinho azul a gente consegue. Então, a gente deu risada beça com essa história, mas aqui em casa também tem um potinho azul. Ricardo já passou pela Rect Banking, isso desde que eu conheço, né? Pela Mars. Antes você passou por outra empresa, né? Pela Unilever. Exato. Teve Unilever, Mars e... Pode falar. Não, tá certinho, é isso mesmo. Unilever, Mars e Rect foram as empresas pelas quais eu passei antes da Beiersdorf. Bacana. Então, ele já é diretor há um bom tempo e agora assumiu uma posição América Latina para coordenar o trabalho, né, de vendas nesses países todos. Então, tem uma experiência grande e nós estamos aqui para atender vocês. Né? A ideia é que a gente possa tornar essa noite aí um momento especial, dinâmico, e que a gente possa avançar juntos no aprendizado. Eu gostaria de falar, então, Renan, se você quiser colocar o primeiro slide aí, eu gostaria de iniciar, a gente vai falar em 3 blocos, tá? sobre os hábitos vitais do gerente de vendas. E dentro dessa perspectiva aí de blocos, a gente vai ter uma dinâmica para cada bloco. O primeiro bloco vai falar sobre estabelecimento de relação de confiança. Então, como é que a gente se relaciona, né? Gera confiança no nosso time. O segundo bloco vai falar sobre alinhamento de interesses. E o terceiro vai falar sobre o desenvolvimento do time. Então, inclusive, dentro do processo de hábitos, e aí chegou a hora de eu me apresentar também, né? Pô, eu sou Marcelo Assunção e eu trabalho fundamentalmente com mudança de comportamento. Então, tem várias frentes aí, esse é um assunto que eu amo. Eu dirijo uma empresa chamada Portway, que é especializada em performance de vendas. Também dirijo um centro de estudos na FGV, em São Paulo.
é o Centro de Private Equity Venture Capital, e também dirijo uma ONG chamada Líderes Brasil. Tem pessoas que me ajudam, eu também não trabalho 24 horas por dia, né? Dirigi 3 organizações. É claro que eu tenho pessoas que me ajudam em todas elas, e eu tenho tempo, ainda tenho tempo livre, eu tenho uma vida organizada, uma vida equilibrada. E em todas essas organizações, principalmente Porto e Líderes Brasil, eu trabalho sempre o enfoque da mudança de comportamentos, o desenvolvimento de novos hábitos. E aí a ordem desse processo primeiro você gera confiança, depois você alinha interesses, para depois desenvolver o time. Tem que ser essa ordem. O ser humano precisa primeiro confiar, depois se sentir compreendido, e só assim ele passa a ouvir e a entender o que a gente tem para comunicar para ele, né? E eu acho que nada mais importante nesse momento sobre liderança do que definir exatamente o que a gente imagina que é liderança, né? O que a gente pensa que é liderança. E Ricardo podia falar um pouco sobre isso, né? A gente chegou a debater e... Ricardo, fala um pouco sobre liderança, né? Como é que você vê? Deixa eu ver aqui, meu áudio está bom aí para vocês? Alguém comentou que meu áudio estava metalizado. Perdão. Então ótimo, perfeito. Bom, a gente teve algumas conversas e a gente explorou esse tema. Uma das coisas que surgiu foi o líder, ele é a pessoa que faz com que o time vá do ponto A para o ponto B, né? E aí, seguindo na conversa, uma outra discussão que surgiu foi, mais do que isso, o líder é a pessoa que leva o time para aquele ponto que o time não conseguiria ir sozinho. E eu, particularmente, gosto bastante dessa visão, que o líder é aquele que consegue trazer o famoso 1 mais 1 igual a 3 dentro do time. E mais do que isso também, não é só uma questão de sinergia, é uma questão de ter direcionamento e de fazer com que as coisas funcionem como equipe. Tem um cara que escreveu alguns livros, é um influenciador bastante famoso, que é o Simon Sinek, que escreveu aquele livro sobre o propósito, Start With Why, e ele fala bastante, tem um vídeo dele bastante curtinho, que ele fala assim, liderança não é uma questão de ranking, não é quem está na frente, né, porque muitas vezes nas organizações a gente tem esse tema muito relacionado à hierarquia, e não necessariamente liderança é um tema de hierarquia, como a gente já ouviu falar várias vezes, mas ele fala o seguinte, você é líder não porque alguém te disse que você é líder porque você é aquela pessoa que topou, que assumiu o risco de ir onde outros não quiseram ir, de ir onde ninguém foi, muitas vezes. Você é o líder porque você assumiu o risco de se expor com incertezas, você é o líder porque você tomou o risco de se expressar, né, de muitas vezes pedir ajuda, né? Então, eu acho que liderança é isso. É você ser aquele que tem a coragem, muitas vezes, ir até em direção ao que parece arriscado, mas porque você acredita naquele propósito. Você é a pessoa que consegue trazer, através de uma relação de confiança, através de uma relação de sinceridade, que se expressa muitas vezes até por um tema de vulnerabilidade, você consegue tirar o melhor das pessoas e fazer com que o time funcione mais do que como um grupo de indivíduos, mas como um time, e que isso leve esse grupo de pessoas, essa equipe, a um lugar que provavelmente ela não conseguiria chegar sozinha. Então, liderança é isso, na minha opinião. Legal. Eu vou passar para o primeiro ponto aqui, nosso, e eu acho que tudo tem que começar com uma provocação, né? Então, eu pedi a alguns amigos para provocarem o tema, e a primeira questão é a geração da confiança, né? E, Renan, eu queria que você passasse a provocação, por favor. Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Boa tarde. Bom, sou líder da área comercial e já com expertise mais de 20 anos atuando na área de vendas. Nos últimos tempos eu tenho contratado bastante pessoas de diversas áreas, da área de trade, marketing, mas isso gera um certo nível de desconfiança, ou uma baixa confiança pelos pares, pelo grupo, no sentido de entrega de resultado. Na opinião de vocês, o que deve ser feito ou o que eu deveria fazer para gerar essa confiança? Quais são as tarefas, quais são as atividades que nós poderíamos gerar, que eu poderia gerar, que eu poderia trabalhar com o time para gerar essa confiança em todos no grupo? Então, legal.
essa é a grande provocação, né? Muitas vezes a gente assume uma posição de liderança e aí? Como é que a gente gera confiança? Como é que a gente faz isso acontecer, né? Existem várias escolas sobre esse tema. Eu gosto de uma específica, né, que trata de 4 pilares da confiança, e esse é o conceito que eu gostaria de transmitir para vocês agora. Tá? Então, inicialmente, eu vou transferir um conceito, em seguida, eu vou pedir a Adriana para contar uma história, depois o Ricardo para contar alguma história pessoal deles, onde eles tenham iniciado uma jornada onde eles tiveram que estabelecer relações de confiança num ambiente mais complicado. Então, todos nós já tivemos que passar por isso de uma forma ou de outra. Mas a dica que vai do conceito é o seguinte: confiança não precisa de tempo. Essa história de que, puxa, precisamos de tempo para estabelecer uma relação de confiança, isso simplesmente não é verdadeiro. Você faz amigos numa festa, você faz amigos numa viagem, e esses amigos podem durar o resto da vida. Então, você estabelece uma relação de confiança muito rapidamente. Isso não quer dizer que você precise de anos para confiar naquela pessoa. Então, você passa a confiar rapidamente em alguém. Então, quais são os 4 pilares? Eu gostaria que vocês anotassem aí, caso desejem levar isso para frente, ok? Primeiro pilar é integridade. Então, integridade. Integridade vem da palavra inteiro. Significa que a pessoa ela tem que se mostrar de uma forma como ela é, com defeitos e qualidades. Então, a primeira coisa é essa. E por incrível que pareça, isso é bem anti-intuitivo, mas a gente tende a confiar mais nas pessoas que logo mostram os seus defeitos. Aquela pessoa que quer parecer a Mulher Maravilha ou o Super-Homem, sem defeitos, sem máculas, né? Puro como um cordeiro, essa pessoa a gente tem muita dificuldade de acreditar que ela seja realmente daquele jeito. Então, uma boa forma de você começar é você logo mostrar alguns defeitos que você tem. Não precisa mostrar todos, né? Mas alguns, de forma que você estabeleça relações de confiança. Inclusive, nós podemos ver isso em todas as áreas. O presidente dos Estados Unidos não é um cara perfeito, ele tem muitos defeitos, e ainda assim ele foi eleito e corre o risco de ser reeleito. Então, as pessoas gostam e confiam em pessoas que têm defeitos. Isso não é um problema. Segundo ponto é a intenção. A gente precisa repetir a intenção que a gente tem com aquela pessoa, com aquele conjunto de pessoas, aquele grupo que a gente lidera, sobre para quê, para onde a gente está levando, qual é a sua intenção. Então, olha, minha intenção é que a gente feche a meta do ano e que eu busque aí uma remuneração variável mais alta para vocês. Alguns vão ser promovidos, outros vão ser treinados, outros vão se manter no emprego. Olha, eu garanto que você vai se manter no emprego. Enfim, cada um tem lá o seu prêmio, o seu interesse, mas o líder precisa repetir continuamente o interesse que ele tem publicado para aquelas pessoas, ok? Então, falamos de integridade, falamos de interesse. Essa é uma coisa interna. Quando a gente vai para o meio externo, o terceiro ponto é preparação. O líder ser respeitado, o líder, para você confiar numa pessoa, ele tem que demonstrar preparação. Essa preparação pode vir das escolas onde ele estudou, pode ser um volume de experiência que ele tenha. Olha, já trabalho há 20 anos nessa área. Podem ser os livros que ele leu. Então, preparação conta muito. Essa história de dizer, puxa, eu tenho tudo na prática, diminui um pouco a sua credibilidade, a sua confiança, a confiança que você gera. É muito importante que você tenha preparação. Não precisa ser uma escola. Não precisa fazer FGV. Né? É bom, a escola é boa. Eu estudei lá e dirigi um centro lá. Lá é ótimo. Mas você pode se preparar de todas as formas com o YouTube. É impossível a pessoa que não queira se preparar não poder se preparar. Então, preparação é o terceiro pilar. Ok? E o quarto pilar são resultados. Resultados. Tem que ser um herói de guerra, sim, para liderar. Ele tem que ir à frente, ele tem que mostrar que sabe fazer. Ele tem que fechar negócio, ele tem que saber conduzir reuniões, ele tem que saber cuidar de pessoas, ele tem que ter resultados. Ninguém segue muito tempo um líder que não apresenta resultados. O cara que não apresenta resultados, ele é
enrolão, né? Ele fala, mas ele não entrega. Então, é muito importante, dentro da nossa jornada, que a gente passe por esses 4 pilares. Então, o conceito de gerar confiança, e eu vou dar uma dica final, mas o conceito passa, então, por esses: integridade, intenção, preparação e resultados. Se você mostrar esses 4 itens numa reunião de 1 hora, você ganha a confiança das pessoas. Eu faço isso todos os dias, né? Eu trabalho com negócios e tenho reuniões todos os dias. Então, eu asseguro para vocês que a equipe de vocês, e aí respondendo a demanda do Hertz, diretor lá da Campari, nosso amigo, como é que eu faço com que os meus liderados me respeitem rapidamente? Como é que eu faço com que eles sejam respeitados nos clientes? Os 4 pilares. Agora, eu vou dar uma dica ainda mais rápida. Olha, Marcelo, mas caramba, eu tenho aqui meia hora. Eu tenho que chegar, ganhar a confiança da turma e começar um projeto. Como é que eu faço isso? Tem um pulo do gato que eu vou passar para vocês, que é o seguinte: as pessoas confiam em quem cumpre promessas. Hoje está fora de moda fazer promessa. Puxa, chefe, você pode fazer isso? Olha, eu não vou prometer nada, vou tentar. O cliente pede, rapaz, dá para a gente conseguir isso? Eu não vou prometer. Eu vou ver o que eu posso fazer. Isso não estabelece relações de confiança rapidamente. Você não vai prometer o céu, a lua, as estrelas, né? Isso você não pode prometer. Mas prometa uma coisa pequena que você sabe que pode cumprir. Faça promessas e cumpra promessas rapidamente. Quando você faz isso, você estabelece rapidamente uma ponte para a confiança. É um pulo do gato. Só que, óbvio, após você cumprir a promessa, as pessoas, a princípio, já confiam em você, porque você fez uma promessa e cumpriu. Mas você tem que entrar com aqueles 4 pontos, que quem quis anotou, né? Aí, e se concentre nesses 4 pontos continuamente. Beleza? Então, esse é o conceito principal. Muito bem. Adriana, você tem uma história bacana para contar para a gente aí sobre gerar confiança? Você está no mudo, Adriana. Oi, melhorou? Agora estamos te ouvindo. Sim? Bom, primeiro, boa noite a todos, obrigada pelo convite. E eu queria fazer 2 colocações rápidas, né? Uma é pegando o caminho do Ricardo, e acho que liderança também se completa em ouvir o grupo, né? E acho que até responde ao amigo também do vídeo, a hora que você tem um grupo heterogêneo e você permite que todos falam, que todos opinem, que o consenso seja uma coisa formada, obviamente, sob a sua liderança, isso gera muita confiança e isso te ajuda a engajar todo mundo, porque todo mundo se sente parte. Né? Então, nós estamos falando de adultos e todo mundo quer se sentir parte, todo mundo quer colocar a sua experiência, a sua intenção, a sua boa vontade, a sua criatividade em prática. Eu faço isso com muita frequência e colho excelentes resultados. E falando de resultados, pegando aí na tua explicação, nos 4 pontos, eu queria só alinhar que resultado não precisa ser uma coisa financeira. Né? O resultado é conquistar aquilo que você precisa para aquele momento. Então, muitas vezes as pessoas pensam em analisar números e trabalhar resultado como sendo uma coisa única financeira. Então, quem trabalha em vendas é muito comum, mas eu não trabalho em vendas, só que eu tenho como líder que apresentar vários tipos de resultados e não obrigatoriamente financeiro. O resultado financeiro ele acaba sendo uma consequência. É bem isso, é quali e quanti, é trabalhar a qualidade e a quantidade para chegar num denominador comum em prol ao objetivo principal da empresa. Tá? Então, essas eram as minhas considerações. Agora, de história, lá atrás, assim que eu assumi a diretoria de operações do Rei do Mate, 17 anos atrás,
Eu tinha um funcionário que hoje já deve ter 22 anos de empresa. Não sei se sabem, mas o Rei do Mate trabalha só sobre o sistema de franquia. Franquia tem como sinônimo padrão. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter padrão. A pessoa tem que sair de Manaus, chegar em São Paulo e querer tomar o cafezinho na mesma qualidade que ela toma lá, comer os mesmos produtos, de preferência com o mesmo tipo de atendimento, preço e tal. Então, o padrão é um dos pilares mais importantes do sistema de franquia. E aí, esse funcionário, ele era do tipo, era supervisor de campo, que ia lá checar padrão e tal, tomar todos os cuidados. E eu dei para ele carta branca para ele trazer a loja no máximo de detalhes. E o objetivo era que eu conhecesse aquela operação. Ela era em outro estado, eu ainda não conhecia, eu nova. E ele fez assim, minuciosamente. E tinha muito mais coisa ruim do que coisa boa. E esse franqueado, dono da loja, ele já estava com a gente há um tempo, já devia ter umas 3 unidades na época. Era assim, considerado o rei da cocada, super influente entre os outros franqueados, ainda um grupo pequeno de franqueados. E a hora que eu li o relatório, eu fiquei assustada com o que eu vi, né? E o gerente da loja virou para o supervisor e falou: se você mandar isso para a diretoria, eu te mato. Porque o cara não esperava, ele nunca tinha tido um relatório, uma avaliação tão ruim. E ele falou: se isso chegar em São Paulo, chegar na mão de algum diretor, ele nem sabia que existia, eu te mato. Mas ele não falou isso brincando, ele falou isso super sério. E aí o supervisor me ligou na época e falou assim: Adriana, o que eu faço? Ele falou que vai me matar, que não sei o quê, parará. Aí eu falei assim: você mentiu? Ele falou: não. Teve alguma coisa que você colocou ali que você está em dúvida? Não, imagine que não sei o quê. Eu falei: então manda. Manda que eu seguro a ponta. Manda que eu vou te defender até o último momento, porque se você está nos defendendo, eu vou te defender. Bom, franqueado recebeu o relatório, nós recebemos o relatório. Franqueado me ligou na hora. Adriana, como é que é o caminho que você vai querer seguir agora? Eu sei que você é nova na empresa, mas, poxa, o fulano fez um relatório que nunca apresentou antes, tal. Ouvi, e aí falei para ele assim, eu falei: e você achou isso bom ou ruim? Não, mas eu não gostaria que vocês vissem minha loja assim. Eu falei: mas e como você vê a sua loja? Aí ele falou assim: eu descobri coisas que eu não sabia, né? Aí eu falei: então vamos olhar por detalhes? Aí nós fomos dos detalhes, ele começou a ver que ele tinha muito mais pontos a perder do que a ganhar mantendo a loja daquele jeito. Resumo da ópera: o gerente que nos ameaçou acabou sendo demitido depois de alguns anos, ficou ainda um tempo. Essa loja virou referência na rede e ficou uma loja estupidamente bacana. O franqueado é um dos melhores franqueados da rede e virou referência para outros franqueados como exemplo. O funcionário está com a gente há 22 anos e eu ganhei completamente a confiança nele. Por quê? Porque eu confiei nele. Então, acho que um fator importante da confiança é: confie para que alguém confie em você também, né? Ele tinha mais tempo de casa do que eu. Eu tinha que acreditar no que ele estava me falando. Eu peitei, né? Única mulher ainda, né? Assim, putz, mas que essa louca que está fazendo. E foi muito legal. E até hoje eu tenho certeza que ele, como sendo o funcionário mais antigo da empresa ele é referência para os demais que entraram depois ou que já estavam e estavam fazendo diferente. Essa é a historinha de gerar Legal. confiança. Legal, bacana. Ricardo, você quer contar a tua? Olha, eu tenho história, mas eu vou aproveitar para concatenar a história com algumas das dicas, colocar algumas experiências práticas, assim, com essas histórias. Então, já aconteceu comigo de chegar em grupos que não me conheciam, obviamente. Quando você muda de empresa, ou muitas vezes quando você muda de área, o grupo não faz a menor ideia de quem você é. E acho que tem uma maneira que eu vi alguns líderes fazendo comigo e eu, com muito orgulho, copiei essa técnica, que por exemplo, um bate-papo inicial é bastante aberto, né? Então, um jantar ou algum elemento, e eu passei por isso algumas vezes, tanto como líder como liderado, em que as pessoas apresentavam a sua história de vida, né? Porque isso
traz todos esses elementos, ou reforça muitos desses elementos que o Marcelo colocou aqui, né? Então, te permite falar um pouco da tua história, te mostrar quanto você já teve de vitórias e resultados na tua vida, que vai muito além dos resultados empresariais e naquela função exatamente. Então, você é uma pessoa capaz de superar obstáculos, você é uma pessoa capaz de resolver situações e problemas complexos, você é uma pessoa que, inclusive, pode ser o caso, tem experiência naquela área que você estaria atuando, para que as pessoas confiem exatamente, você vai te levar adiante. Te permite falar um pouco de integridade, quando a gente fala um pouco, quando a gente se abre, a gente realmente se expõe, então a gente demonstra a nossa história, e é um exercício que é super saudável para fazer isso. Agora, eu acho que tem outros elementos que também são importantes colocar quando um líder chega, que o Marcelo pontuou alguns, né, que eu gostaria de reforçar. Então, a primeira coisa é, você, e que a Adriana também falou de uma maneira bastante interessante. Então, primeiro é você estar junto com o seu time, você abrir o ouvido, abrir o espaço para que todos falem. Segundo, não estabelecer uma expectativa que você não vai cumprir. Então, todo mundo que é de vendas, eu acho que deveria conhecer essa frase assim, em inglês, seja em qualquer língua, é o famoso under promise to over deliver. E não falo isso no sentido de mascarar resultados, né? Mas no sentido de prometa e cumpra. Então, tenha cuidado com o que você promete. Então, e a outra coisa da integridade, que eu acho que é um exercício constante, que é para um líder, esse exercício da integridade significa que muitas vezes a gente recebe pressão e desafio que vem de cima, e a gente tem que ter cuidado como a gente repassa isso para baixo. Então, ter a mesma coerência de abordar os temas com a sua equipe, assim como você aborda isso com seus superiores, porque isso sim mostra que você tem a resiliência e a capacidade de estar naquele lugar e realmente atuando junto com o time. Tá? Então, de história, eu tenho uma história em que, assim, a gente Ricardo, só uma pausa. A turma está reclamando um pouco do áudio. Você estava com um fundo... O áudio continua ruim? Agora está picotando bastante, assim. Dá para te ouvir? Está alto? Eu troquei até o fone. Mas eu não... Bom, deixa eu ver aqui se... Qual a solução? Eu vou colocar direto no computador aqui e vou ver se isso melhora, tá bom? Tá joia. Deixa eu tirar aqui os fones. Me contem se ficou melhor agora, por favor. Me parece melhor. Para mim, parece melhor. Mas a turma aqui eu acho que também está achando. Diógenes. Melhorou. Continua. Vai para a tua história por causa do tempo aí que a gente está em cima. Está apertado. Agora eu fiquei aqui sem escutá-los. Você está sem escutar? A gente está te ouvindo bem. Vocês me escutam? Muito bem. Estamos te escutando. Muito bem. Bom, eu não escuto vocês, então eu vou dar minha resposta e depois eu vou me reconectar aqui e vou tentar solucionar isso, tá bom? Então, vou só repetir o que eu disse para vocês, que essa abertura ou criar momentos para que você possa expressar, especialmente quando você está num momento recém-chegado numa organização ou num grupo, criar esses momentos para justamente construir esses elementos que o Marcelo mencionou aqui. Então, como você demonstra qual é o seu interesse, né, que hoje a gente fala muito sobre propósito e acho que tem muito a ver com isso. Qual é o caminho que a gente vai seguir? Qual é o nosso plano maior? Para que lado a gente está indo? Demonstrar integridade, quando você está no começo, é difícil porque você talvez não tenha todas as situações para expressar isso. Mas contar um pouco da nossa história de vida, muitas vezes abrir os seus valores pessoais, mostra isso, porque você vai contar da sua experiência, dos seus momentos, dos seus aprendizados, e todo mundo tem isso, né? Saber que quem está liderando a gente é humano e passou por perrengues e aprendeu com isso, caiu e soube levantar, nos dá confiança de que essa pessoa não só tem um repertório de situações, mas que ela entende que se a gente cair, a gente também é capaz de levantar e seguir adiante junto com ela. A questão de preparação, quando a gente conta da nossa história de vida e resultado, acho que também, a gente mostra que não só a gente, ou como líder, a gente tem resultados e vitórias dentro do ambiente empresarial, que obviamente tem uma expectativa grande, mas que como pessoas nós carregamos isso, que na nossa vida a gente soube também superar situações e todo mundo tem situações de aprendizado, ninguém chega num tema de liderança numa empresa se não tiver também um histórico pessoal que te ajude a construir isso, afinal de contas a gente exerce um papel bastante humano.
Então, eu acho que criar esse momento é importante quando você chega com uma equipe nova. E pode ser um daqueles workshops que você vai lá para um lugar bacana e passa um dia conversando, pode ser um jantar, mas, em especial, eu acho que é muito importante criar situações para que você possa rapidamente demonstrar isso, né? Uma outra técnica que eu já usei bastante, que me ajuda, é manter uma frequência de contato inicial com a sua equipe quando você chega. Então, eu tinha uma regra que eu falava, eu tinha inclusive uma planilha que eu fazia um checklist ali, que toda semana eu falava com todos os meus reportes diretos. Nem que fosse 15 minutos no telefone para falar, e aí, tá tudo bem com você? Mas a frequência de contato cria este vínculo, cria o espaço para que a pessoa também se abra, né? Algumas pessoas se abrem naturalmente num primeiro evento, num jantar, num bate-papo, algumas tomam tempo. Entender isso também é papel do líder. Então, criar frequência de contato, especialmente no começo, criar situações para isso. E eu estava falando no começo que vocês estavam reclamando do meu áudio, estava falando do famoso, do tema de gerenciar as expectativas, que a Adriana também falou aqui, que é o famoso under promise, over deliver, que é o lema em inglês que todo mundo em vendas já ouviu ou vai ouvir alguma vez na vida. Mas é justamente isso, não prometa algo que você não cumpra, só prometa aquilo que você garante que você vai entregar. E não é no sentido de prometer baixo, jogar a bola, jogar o alvo para baixo, jogar a expectativa super baixa para entregar qualquer coisa. Não, é no sentido de saber exatamente onde é que está a sua capacidade para que alguém não dependa daquilo que você prometeu e depois se frustre. Então, são algumas dicas que eu acho que, especialmente no momento inicial, fazem bastante sentido. Criar situações, manter frequência e gerenciar a expectativa. Vamos lá. Renan, você pode passar a pergunta de uma pessoa e eu estou abrindo para vocês fazerem algumas perguntas. Não vamos conseguir responder todas, mas eu faço uma triagem aqui mais ou menos e a gente responde. Oi pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu sou o Rafael, gerente de trade da Cerati, e a minha pergunta é sobre liderança indireta. Eu tenho várias pessoas na equipe de vendas, né, que estão trabalhando junto comigo. Eu não sou chefe deles, eu preciso que eles façam a ativação que a gente desenvolve aqui. Qual a melhor maneira de a gente fazer isso? Obrigado, um abraço. Legal. Eu gostei muito dessa pergunta, e aí eu vou pedir para a Adriana, Adriana, se você quiser começar respondendo, coisa de 1 minuto, tá, Adri, para a gente cumprir aí. Deixa eu ver aqui. Adriana, você está no silencioso. Liberei. Eu posso, por favor, só pedir para repetir a pergunta você mesmo, porque deu uma cortada para mim. Tá legal. Ele perguntou o seguinte, como é que ele conduz um processo de confiança com uma equipe indireta? Ele é gerente de trade, a equipe de vendas não se reporta a ele, mas ainda assim ele precisa liderar essa equipe para executar a estratégia de negócios, de vendas, de produto da empresa. Então, qual a sugestão que você tem aí? Eu vou te dar 1 minuto, tá? Para a gente Eu faço isso, acho, com muita frequência pelos departamentos que a gente trabalha, né, relativamente juntos, aí direto ou indiretamente, mas eu acho que é mostrando o objetivo, criando objetivos, sendo extremamente realista com a realidade que está vivendo e como alcançar esses objetivos, compartilhar informações e analisar os números com muita frequência e mostrar os resultados. Nada muito diferente do que a gente faz com o nosso grupo, só que de uma forma um pouco mais distante, vamos por assim. Você não precisa ser tão profundo nas informações, mas eu acho que você tem que trazê-los para o grupo, envolvê-los no processo, para que juntos alcancem o objetivo. A gente faz isso com muita frequência e dá bastante certo. Legal. Deu meu tempo? Deu, foi ótimo. O ideal é a gente responder rapidamente, que a gente está com o tempo apertado. O Fabiano fez uma pergunta que eu achei muito interessante, e aí eu vou direcionar para o Ricardo. O Ricardo falou da importância de ter esse convívio, essa conexão. E a pergunta dele foi, puxa vida, em tempos de Covid, como se faz isso? Né? Então, Ricardo, se você puder responder também VaptVupt,
para a gente poder passar para o próximo bloco. Ricardo tá no mudo, Ricardo, não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo, Ricardo. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Perfeito. Perfeito. Então, quando a gente segue um líder, significa que a gente está colocando um pouco do nosso resultado, um pouco do nosso time na mão dessa pessoa, né? Ou porque a gente está seguindo o caminho que esse líder está nos levando. Então, eu acho que ter isso em mente ajuda bastante a entender o que a gente precisa fazer para os outros confiarem, para os outros seguirem a gente. Então, quando você mostra para essa pessoa que você entende que esse caminho tem algum benefício para ela e que você entende a realidade dessa pessoa e isso está considerado no plano que você desenhou e ela sabe disso porque ela de fato construiu ou porque você demonstra isso de alguma forma, então eu acho que é um elemento fundamental. E aí, falando um pouquinho dessa situação de Covid, só para contar uma história pessoal, eu comecei na Nivea em julho, no meio da pandemia, eu cuido de toda a América Latina. Então, eu falo com pessoas do México até a Argentina, o Chile, se vocês preferirem. Todo mundo, a gente só conhecendo eles de maneira virtual. Eu acho que o grande ponto é você manter algum canal de contato para construir esses momentos, para construir a confiança. Então, seja por telefone, hoje a gente está cheio de ferramenta para contato virtual, mesmo que nos tempos de Covid a gente não tenha, obviamente, esse contato próximo, que é muito mais legal, gostoso, e tem um monte de elementos de comunicação que ajudam, mas criar, nem que seja por telefone, que você tem só o áudio, criar um canal de comunicação é sempre importante, e a gente hoje tem um monte de ferramentas para isso. Legal, legal. Pessoal, vou fazer uma conclusão, então, aqui, para a gente caminhar. Depois, Flávio, vamos falar sobre liderança situacional, mas eu vou aproveitar o próximo bloco para puxar, né, esse item aí que é super importante. Então, fazendo aí uma conclusão, eu acho que a gente fez um apanhado importante, eu acho que todo mundo hoje pensou um pouco mais sobre confiança como um pilar da liderança de pessoas, e aí talvez assim o foco que eu queira deixar como última mensagem nós estamos com o nosso time, precisamos alcançar resultado, hoje já é dia 2, o mês já começou, né? A gente não pode parar de plantar e alimentar o processo de liderança baseado em confiança. Essa confiança tem que voltar àqueles 4 e repetir aqueles 4, porque às vezes na correria para alcançar a meta, a gente começa a perder a confiança do grupo e aí a gente não, né? Sem confiança não existe time. E sem time não tem resultado. Vamos passar para o segundo ponto. Nós vamos falar aí sobre uma coisa que a Adriana colocou, que é o alinhamento de interesses. Né? A coisa fundamental da gente escutar, ouvir as pessoas. Né? Então, quando a gente trabalha a questão do alinhamento de interesses, nós estamos falando aí primeiro nós geramos a confiança, então foi da gente para eles, e aí a gente vai trabalhar o que o Aristóteles, esse é um modelo aristotélico de influência, né, que eu estou apresentando aqui, o Aristóteles chamava isso de patos, em grego, que vem a origem da palavra empatia, que é basicamente que não só que a gente ouça o time, mas que o time se sinta compreendido por nós. É muito mais do que a gente ouvir o time. O time tem que concordar que a gente o compreende. Então, essa é a essência da empatia. Não é, puxa, eu sei o que o meu time pensa. Não. O time é que está dizendo, o nosso líder, de fato, entende, se importa com o que a gente sente e pensa. Esse é um feedback do grupo. Tá legal? Então, esse é o conceito de alinhar interesses. Eu sempre tenho uma dica especial, e eu vou te dar uma dica dessa vez, específica, sobre alinhamento de interesses. Eu fiz um projeto com a turma da Vivo, nos canais indiretos da Vivo, alguns anos atrás, e falei nas duas convenções nacionais. Foi uma época muito, muito legal, muito divertida.
Então eu ia para as revendas, né, B2B e tal, era bem bacana. E aí como é que a gente fez isso? A gente criou um modelo que chamava Quadro dos Sonhos. Quadro dos Sonhos. É um processo muito interessante, onde você faz uma reunião, pode ser individual, pode ser no grupo, mas sempre em grupo é melhor, onde as pessoas publicam os sonhos para aquele ano, para aquele período. Elas publicam. E quando ela publica, e a gente fazia o quê? A gente criava um quadro. A gente não deixava ela esquecer. Todo mundo aqui faz promessas de início de ano, né? Eu faço. E se eu não boto isso num quadro, e se eu não conto isso para um monte de gente, para eu passar vergonha caso não persiga o sonho, eu simplesmente esqueço, termino o ano, e quando chega na festa de ano, meu Deus, eu pensei em fazer um curso de mandarim, né? Mas não cheguei nem a abrir aqui o site para fazer o curso. Então, na prática, se tem uma dica específica que eu quero passar para vocês sobre alinhamento de interesse, as pessoas se sentirem ouvidas, é primeiro entender o quadro dos sonhos, entender o que aquela pessoa quer para si, porque aquilo vai ser uma base sólida para que você possa tentar fazer um alinhamento entre o desejo pessoal dela e a estratégia que você quer colocar. Quer dizer, a tua estratégia tem que ser um caminho para ela alcançar o desejo pessoal dela. Legal? Então, eu acho que esse aí fica como um conceito. Mas vamos ver uma provocação aí. Eu acho que tem uma a gente não conseguiu colocar o nome da pessoa, mas é a Elisa, que é a diretora de operações de vendas da PUC. Ela teve uma reunião de conselho e não pôde estar com a gente, mas mandou um vídeo fazendo uma provocação para a gente relacionada à questão do alinhamento de interesse. Jana, se você puder passar aí. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Elisa Scapia, eu sou diretora comercial de franquias PUC e queria lançar aqui um assunto para vocês. O alinhamento de interesses e objetivos da franqueadora e do franqueado, principalmente nesse momento de pandemia. Posso falar aqui pela nossa marca que a gente precisou flexibilizar bastante coisa, especialmente como a rede ia se comunicar com o consumidor, na mídia social, coisas que a gente tinha como padrão, a gente precisou abrir um pouco a maneira de se comunicar. Os próprios shoppings, né, que tem contratos com as marcas, com as lojas, que a venda não pode ser feita fora do shopping, e hoje a gente está falando aqui de vendas delivery, marketplaces, enfim, então tudo mudou. Só que no meio disso a gente tem uma equipe de consultoria de campo que tem que se adequar, né, à franqueadora e ao franqueado e às necessidades que o mercado está trazendo. Então queria lançar aí para vocês esse desafio, o que vocês fariam no papel do franqueador ou do franqueado, como essas equipes podem trabalhar juntas atendendo os interesses e as necessidades de ambos os lados, tá bom? Bom trabalho aí para vocês, aproveitem aí essa grande oportunidade que vocês estão tendo aí com esses feras, tá? Um abraço, tchau, tchau. Legal, vou pedir para o Ricardo dessa vez começar, né? E para a Adriana é moleza, ainda mais essa história de franquia, fala sério, hein? Isso é um desafio, mas, Ricardo, fala um pouco sobre como é que você vê uma história bacana de alinhamento que você tenha feito aí com o time. Eu sei que você tem boas histórias. Bom, eu acho que alinhamento de interesse é mais fácil, acho, talvez na nossa vida quando a gente tem equipe direta, mas isso cai num desses que a gente tem que achar um gap toda vez que a gente sai de discussão com a equipe interna e a gente inclui o elemento cliente, né? Toda vez que a gente inclui o elemento cliente, o alinhamento de interesses, ele fica diferente e obviamente que a gente também não lidera só a nossa equipe, a gente lidera também como é que os clientes conseguem. Então, eu acho que maneiras que a gente tem de trabalhar esse alinhamento de interesses primeiro mapear, né? Quais são os interesses de todos os lados, como a gente começou falando. Então, esse mapeamento. Com o cliente, a gente normalmente sabe para onde é que vai as coisas. Quando a gente fala de equipe própria, a gente tem múltiplos interesses aí
são a ser considerados. Então, você tem interesses de carreira, que podem ser importantes para aquele desenvolvimento e para os objetivos que você tem. Você tem interesses financeiros, o bônus, o salário variável, etc. e tal. E você tem interesses de aprendizado, muitas vezes, né? Que a pessoa quer desenvolver, não é um momento de interesse de carreira imediato, mas é um desenvolvimento. O primeiro, eu acho que mapear os interesses das partes é muito importante, para isso ter um ambiente de confiança para que você possa ter essa discussão é super importante. Quando a gente fala de equipe interna, você tem técnicas como aquelas reuniões que as diretorias quase sempre falam, o famoso OGSM, né? Ou seja, a sigla em inglês para objetivos, métricas, metas e estratégias. Então, você sentar junto e discutir isso e mapear o que cada um dos elementos que está ali naquela mesa, seja uma reunião entre vendas, marketing, trade, seja uma reunião entre as diferentes regionais de vendas, ou muitas vezes o processo de JBP com o cliente, ele na essência, ele é isso, um alinhamento de interesses que você faz mapeando o que as duas partes querem. A partir disso, você tem que achar os elementos que são comuns. Então, o que a gente aqui como time faz isso? Para a gente desenvolver, e, claro, nem sempre as conversas permitem ser explícita, mas quando você fala com gerentes de vendas ou vendedores, como é que a gente vai desenvolver para que todo mundo possa ter aqui metas de crescimento e que sejam compatíveis e que a área de um não invada a área do outro, então mapear o que tem de comum naquilo, e a partir disso você estabelece uma métrica comum onde um ajuda o outro a atingir. O que eu já passei por algumas situações que foi muito interessante, é que além desses elementos empresariais, você traz para a mesa elementos pessoais. Numa dessas corporações que eu trabalhei aí, tinha um presidente que ele fazia a gente ter uma meta pessoal. Todo ano a gente publicava isso, de fato. Então, o famoso quero aprender mandarim, então você publicava que a sua meta naquele ano era aprender mandarim, e as pessoas se apoiavam mutuamente nisso e criavam mais comprometimento com relação a isso. Então, acho que os elementos fundamentais são o mapeamento dos interesses, a criação de pontos de convergência desses interesses, e aí tem uma técnica também que ela se aplica a muitas entidades, e tem consultoria aí que ganha bastante dinheiro vendo isso, que é você criar esse famoso painel dos sonhos dentro de uma determinada área. Então, já vi casos, inclusive, de hospitais em que os enfermeiros, eles colocam lá as metas de atendimento, de redução de acidentes, de casos de contaminação, cria um painel, inclusive a construção do próprio painel de maneira lúdica é um elemento que traz essa convergência. Então, pega lá uma cartolina ou um painelzão colorido e as pessoas fazem decoração, põem lá uma cruzinha, uma decoraçãozinha e tal, mas fica, inclusive, o painel de visualização é um elemento construído pelo grupo. Então, desde o conceito, os interesses, as métricas e até o painel, que vai ser o painel dos sonhos, que eu adorei o nome, mas tudo isso construído pela equipe de maneira que vai ser trabalhado conjuntamente. E alguém está mencionando aqui o acordo de convivência. Um dos elementos fundamentais, acho que é esse, né, para a gente ter o grupo coeso, vai além até do alinhamento de interesses de objetivos, mas acho que faz todo sentido o acordo de conveniência, o que cada um aceita, não aceita, prioriza dentro daquela sua maneira de atuar, e o grupo como um todo criar também, de novo, esse ponto de convergência entre o que eu aceito, o que eu não aceito e o que eu quero seguir daqui adiante. Então, a minha dica seria essa. Falei de uma maneira um pouco mais genérica, com menos casos, mas os casos que eu iria contar ilustram exatamente isso. A gente sentar em algum momento e fazer esse trabalho de mapear interesses, em alguns momentos, inclusive pessoais, colocar um ponto de convergência e acompanhar isso. É super importante manter isso vivo, né? Não basta você fazer uma vez no ano isso, ou uma vez no trimestre. Acompanhar isso também é super importante. Nutrir a maneira de chegar nesse target. Legal, bacana. Dri, você quer falar aí? Pô, conta uma história legal, né? Uma história... Começou com... Você está no mudo. Você começou com uma ameaça de morte, né? Então, gostei. Gosto de história com mais emoção. Com emoção, né? Ameaça de morte, Belém, arma, todo mundo armado. Perengue, Conta aí que eu morei 2 anos em Manaus, adoro aquela região, né? Fiz um projeto recente lá. O pessoal até da Rede Amazônica tem uma turma aí que está assistindo, e da Rede Globo, né? Foi o projeto que eu fiz lá com a turma da Rede Amazônica, um pessoal maravilhoso. E, então, conta uma história aí divertida também, né? Na verdade, assim, eu diria que conflitos de interesse, primeiro respondendo o que a Elisa colocou,
realmente esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito complexo e alinhar todos esses novos interesses que caíram no nosso colo não é simples, né? Porque você tem várias frentes e você tem que alinhar e muitas vezes tendo que seguir o tal do padrão, o conceito, aquilo que é super importante, em especial no sistema de franquia. Não está fácil, mas acho que a gente antecipou muita coisa que estava lá para frente e que a gente precisou fazer num tempo muito rápido, mas a coerência, a transparência, o poder da escuta, eu acho que são pontos que ajudam muito no alinhamento de interesses. Né? Então, você falou de empatia no começo, tal, só que a empatia não existe se você não escutar. E se você não escuta o que o cara do shopping está falando, o que o teu franqueado, seja de Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, está fazendo, se você não traz os teus princípios básicos, que eles têm que ser o ponto de apoio, porque se a empresa está viva e está indo bem até então, isso não pode deixar, né? São valores. Então, aí você tem que jogar todo mundo, ouvir, entender, criar, pensar e fazer a coisa acontecer. Então, não é simples. Para esse tema, eu queria colocar 2 pontos rápidos. Um é de um franqueado que tinha um funcionário, e funcionário atendente, né? Servia mate, café e tudo mais, e que ele pegou o funcionário roubando. Ó, tá vendo como eu trago umas emoções para vocês, né? Nada como um crime, né? Para tornar a história mais picante. E ele pegou o funcionário roubando. E aí ele... policial hoje. Ô, Ricardo, você tá perdendo nas disputas das histórias. Tu vai pensando... Você fica mais esperto, Ricardo. Você tá mais policial hoje aqui nas histórias. Eu tô. E aí, ao invés dele mandar o funcionário embora, o que ele fez? Ele sentou e perguntou por que ele precisava daquele dinheiro. E o cara caiu aos prantos e falou assim, porque eu sou consumidor de drogas e eu estou numa crise absurda, não sei o que, eu preciso, tal. Bom, o cara fugiu, comprou droga, voltou, parará. Aí ele pegou esse rapaz e cuidou dele. E cuidou de um jeito extremamente empático, extremamente alinhado dos interesses, e fez pelo menino o que a família não fez. A família já tinha colocado o moleque na rua, já tinha desistido. Esse cara trabalha com ele há mais de 20 anos, ele virou o fiel escudeiro, ele largou as drogas e ele virou um exemplo. E tudo por quê? Porque ele abriu o poder de escuta, tudo porque ele foi atrás para entender por que aquele dinheiro, que não era um dinheiro absurdo, não é que ele tenha roubado, falou, putz, ele pegou o movimento do dia. Não, ele pegou uma coisa pequena, que eu já não me lembro, mas que foi uma coisa assim que marcou muito. E esse exemplo ele citou numa convenção para todos os franqueados e que mexeu com todo mundo e muita gente começou a fazer coisas muito legais e diferentes, tudo por um alinhamento de expectativa. Então, esse é um ponto super importante. E alinhamento de interesse ou de expectativa, né? Mas acho que interesse principalmente, é fundamental dentro de um sistema de franquia. Porque o franqueado investiu numa marca. Ele pegou o dinheiro da vida dele para montar o sonho dele, que é a marca que ele resolveu comprar. Só que o dono da marca é o franqueador. Então, quem tem o poder de mudança, quem tem o coisa, olha, agora vai ser assim ou vai ser assado, é o franqueador. E o franqueado tem que comprar essa ideia e acreditar ou não. Então, esse alinhamento, ele é um alinhamento muito difícil. E que, às vezes, por exemplo, ontem eu tive uma reunião com um franqueado e ele estava muito bravo por um luminoso de loja, uma coisa super simples. Aí, com toda a transparência, com toda a paciência, acho que a palavra é errada, mas poder de escuta, ou seja, sempre parei, sempre ouvi, sempre fui entendendo o que ele precisava falar. Eu mostrei o porquê dessa mudança, quais eram os cuidados, onde a gente estava olhando, por que não podia ser feito tecnicamente. Envolvi arquiteto, engenheiro, supervisor de campo. Fizemos tudo o que fosse necessário para que ele realmente entendesse que aquilo era o melhor para aquele negócio. E deu super certo. A resposta acabou saindo só hoje, mas hoje deu certo e a coisa vai acontecer. Então, pode parecer uma coisa simples, mas alinhar a expectativa, nesse caso, nesse exemplo, fez com que ele
abrisse a loja confiando em tudo que eu falei, em toda a equipe que eu coloquei junto, na transparência do negócio. E ele falou, tá bom, vamos em frente, é isso aí, eu confio, vamos tocar a obra e assim vai. Entendeu? Então, acho que é muito importante. É isso. Bacana, bacana. Pô, Policial hoje, hein, Ricardo? A primeira história foi policial. sensacional. Eu espero que todos tenham gostado, né? Realmente muito, muito bacana. Muito legal. Beleza. Vamos passar aí, Renan, para a gente vai começar o terceiro bloco, que vai falar, é o último bloco, vai falar sobre desenvolvimento da equipe. Então, primeiro passo, a gente estabelece a relação de confiança. Segundo passo, a equipe se sente compreendida por nós. As pessoas se sentem compreendidas. Elas entendem que a gente, de fato, está interessado, que a gente os compreendeu. E agora a gente vai falar do o terceiro pilar da liderança, aí, dentro do processo de hábitos do líder. Hábitos básicos, tem outros hábitos também, mas são os hábitos básicos, que é desenvolver o time. Tá? Eu vou passar diretamente aí para a pergunta, para a provocação. Então, Renan, se você puder passar para a gente uma provocação aí que a gente gravou e trouxe, né? Aí, no caso, é do Flávio, diretor comercial da SK. Tem uma turma grande da SK assistindo hoje aqui com a gente. E aí a gente vai ouvir a questão da provocação sobre o momento até que a gente está vivendo de tanta mudança, tanta necessidade de fazer diferente. Gente, como é que a gente desenvolve o nosso time dentro dessa jornada, né? Fica à vontade aí, Renan, Como vai, Marcelo? Eu sou Flávio Portela, sou diretor de vendas e comunicação corporativa da SK Automotive. Muito feliz em poder participar desse workshop sobre liderança. E falando um pouco de desenvolvimento de pessoas, nós trabalhamos basicamente com 700 profissionais de vendas. E vivemos um momento de grande transformação no segmento automotivo, onde nós trabalhamos. E o que nós identificamos nesse momento é que, dentro dessa transformação do mercado, nós vivíamos no período pré-pandemia um momento onde todos brigavam muito por preços, por oportunidades, por espaços, e a pandemia meio que mostrou para todos no mercado, clientes, fornecedores, que a briga só, a competitividade nua e crua, ela traz prejuízo para todos, né? A médio e longo prazo. E que agora precisa se repaginar e se reconstruir um novo momento, né? Todo mundo focado, ajustando o mindset para poder fazer um trabalho com um pouco mais de qualidade, uma venda mais qualificada, melhor trabalhada, com melhores resultados. Mas como a equipe é muito grande, o que você nos orientaria melhor nesse momento para poder fazer essa transformação? Qual seria o grande pulo do gato para poder fazer essa transformação com uma equipe de 700 profissionais, de grandes profissionais? Ok. Eu acho que a pergunta é bem interessante, porque quando a gente pensa numa equipe grande, como a da SK, ou mesmo uma pequena, existe hoje uma dificuldade muito grande da gente aplicar modelos antigos, né? Eu já tenho 52 anos e eu fui trainee na IBM. Quando eu entrei na IBM como trainee, eu fiquei 8 meses em sala de aula. 8 meses, eu não fui ao escritório. Eu fui ao escritório depois de 4 meses para conhecer o escritório, fui passar um dia no escritório. O resto eu fiquei em sala de aula, tendo aula durante 8 meses. Claro que para mim foi uma oportunidade incrível, eu aprendi supercomputadores, linguagens básicas e software, então um monte de coisas. Na época, eu tinha estudado administração de empresas, mas isso, obviamente, é uma coisa impensável hoje, as pessoas ficarem numa sala de aula durante um tempo enorme, fazendo prova, entendendo o conceito para depois ir. Então, se tem um tema que eu posso focar aí com vocês, é o seguinte: nesse momento, quando a gente pensa em termos de força de vendas, a gente tem que hoje se concentrar, até no tema que a gente está levantando aqui, nos hábitos vitais.
É claro que conteúdo é importante, é claro que conceito é importante, mas se você quiser ter resultado, o resultado vem daquilo que a gente faz no dia a dia, de forma repetitiva e baseada, obviamente, dentro de hábitos que dão bons resultados. Se tem um tema específico que eu gostaria de levantar com vocês, e eu já vou abrir aqui para as histórias, puxa vida, você tem uma equipe, você tem pessoas, nós temos que definir quais são os hábitos vitais que geram resultado naquele mercado, naquele negócio. É claro que dependendo da região, os hábitos podem variar, mas são hábitos que a gente tem que trabalhar com essa equipe, ok? Não pensar mais naquela questão, puxa, vou dar um treinamento de produto, porque o pessoal conhecendo o produto vende mais. Mentira, mentira. Claro que conhecer o produto é importante, não estou dizendo que não é importante, é importante, mas para vender mais ele precisa ter hábitos concretos que vai utilizar. Ele pode abrir lá na frente do cliente um vídeo sobre o produto que a empresa gera, muito mais prático do que ele ficar decorando tudo, entender tudo. Então, na prática, a gente precisa definir que hábitos são esses 2 ou 3 hábitos que mudam tudo. Hábitos vitais. Tá legal? A Adriana quer começar dessa vez aí com uma história sobre desenvolvimento de gente? Na verdade, eu queria, para esse tema, eu pensei em compartilhar um pouco o que a gente faz. Nós não temos um grupo grande, né? O meu grupo trabalha para cuidar das 300 lojas, nós somos em 18 pessoas, parte São Paulo, parte no Rio de Janeiro. Então, a gente faz reuniões, e hoje muito usando ferramentas como o Zoom e tudo mais, mas são reuniões periódicas. Pegando só um pouquinho antes de eu contar o que a gente faz, eu queria colocar um exemplo, uma situação que esses hábitos traz muito o sistema CHA, né? Que é conhecimento, habilidade e atitude. Já teve uma época que o conhecimento era fundamental, que eu acho que é o que mudou um pouquinho, né? Mas hoje, você trabalhar em cima da habilidade de cada um e permitir que eles tomem atitudes, e às vezes as atitudes, diferente do que você tomaria como líder, mas respeitando o propósito da empresa, a ética, valores e tudo mais, ele pode trazer excelentes resultados. Então, eu gosto muito desse conceito, uso bastante no dia a dia, tenho que ficar lidando um pouco, porque fulano é mais arrojado, outra é mais tímida, né? Tudo um pouco, mas eu acho que é um conceito importante e que a somatória da diferença traz muitos bons resultados, né? E eu costumo bater muito na tecla que o todo é a soma das partes. Então, para a gente ter um todo muito legal, a gente tem que ter partes diferentes e que montam esse quebra-cabeça que torna a empresa mais forte, mais potente, traga resultados financeiros, o que for, né? Como eu não estou na linha de frente para trazer esse resultado financeiro, eu preparo a equipe para que eles vão até a loja e ajude a loja a ter esse resultado financeiro, e aí o nosso resultado financeiro vem por tabela, né? Ele vem tanto pela expansão, crescimento de lojas, como o resultado de cada unidade quando eles pagam os royalties, que é um percentual sobre o faturamento. Mas a gente faz, por exemplo, várias oportunidades internas para que o pessoal se desenvolva. E a gente tem uma que eles adoram, eu particularmente adoro criar, que é o workshop. Então, normalmente é uma vez por ano, aí a gente trazia, até antes da pandemia, juntava todo mundo em São Paulo, e são 3 dias em que tem o período de troca de conhecimento. Voltou. Tudo bem? Deu uma falha na tua comunicação? Tá. Então, assim, eu trago para São Paulo toda a equipe. Tudo bem? Acho que deu uma parada aí. Não, vai lá. Aqui está seguindo normal, para mim seguiu normal. Então. E aí a gente cria, em 3 dias, momentos diferentes. Então, momentos em que eles precisam ser muito criativos, momentos em que a gente vai rever o que a gente está fazendo, seja pela parte teórica, seja por técnicas, seja por conteúdo, atualização. Então, entrou um Covid, como é que é a nova realidade pós-Covid, né?
e principalmente coisas que eles possam se desenvolver e apresentar novidades. Então, teve um ano que, para mim, foi um dos anos mais emblemáticos e com resultado muito gratificante. Foi o ano que a gente fez um concurso para slogan, para que criassem o slogan da marca. A gente já tem um bem antigo, mas eu pedi para que eles criassem um slogan em grupo. E foi muito legal, porque os grupos fizeram. Teve grupo que fez camiseta, teve grupo que fez bexiga, né, balão de gás, para poder apresentar o slogan. Teve um grupo que ousou um pouco mais e, além do slogan, ele criou uma poesia para a marca. E teve um grupo que criou um jingle, né? E foi muito bacana, porque a gente montou, eu convidei o pessoal de marketing, ou seja, outro departamento, para ser jurado. Aí convidei os outros departamentos para serem plateia. E aí a nossa galera foi se apresentando. E aí, por uma ideia de a hora que o primeiro grupo entrou, eles começaram a cantar a música do Silvio Santos. Meio programa de auditório. E aí já criou um clima e tal. Bom, teve o slogan vencedor e o resultado foi interessante, acabou nos usando na rede, mas o jingle criado entrou para o treinamento, então, para ensinar as pessoas a gravarem alguns produtos, ele foi criado. E a poesia, a gente fez no ano de 2018, a empresa fez 40 anos. E teve a convenção dos 40 anos. E aí os funcionários, em homenagem à diretoria, eles, no final da convenção, eles fizeram uma homenagem lendo a poesia para toda a rede. Então, assim, eles usaram a criatividade, né, que a gente criou ali naquele momento, aquela oportunidade dada, depois de muito trabalho e tudo mais. Uma coisa que aconteceu no começo do ano, em um determinado período, acho que foi junho ou agosto, não me lembro, ficou forte e foi uma forma que eles encontraram de agradecer a diretoria por tudo que estava sendo feito. Então, acho que dar oportunidade, alinhar conteúdo, entregar ferramenta, mas principalmente permitir a criatividade e permitir que eles possam expor isso e até talvez praticar, a empresa só tende a ganhar. Nem foi legal. Sensacionalista, hein? Nem foi dessa vez. Bacana. Ricardo, conta uma história aí. Vou pedir para você se ater aí uns 3 minutos para a gente ter o tempo de fazer uma conclusão. Do Flamengo. Perfeito. A história que eu tenho, acho que responde um pouco a pergunta lá. Então, eu tinha um grupo que eu trabalhava, que eram os funcionários dos distribuidores, que eles eram dedicados à nossa empresa, mas eles não eram funcionários nossos. Esse grupinho tinha uma distância geográfica e não tinha todo esse contato com a gente. Eles eram um grupo de mais ou menos 300 pessoas, não era um grupo pequeno, né? E a gente precisava mudar uma série de comportamentos fundamentais. Naquela época, eu não sabia que existia essa expressão que resume tão bem o que eles eram, mas a gente queria trazer os comportamentos fundamentais, os hábitos fundamentais, perdão, para eles. Como é que a gente faz isso num grupo de adultos, 300 pessoas de todos os cantos do Brasil, que a gente não está todos os dias? Então, a gente colocou todo mundo num hotel, fizemos um workshop de 2 dias, mas o que é mais interessante que eu acho de falar é que a transformação, ela não veio de fora para dentro, ela veio de dentro para fora, até porque a gente está falando de um grupo de adultos, e aprendizado de adulto, você não simplesmente dá o conteúdo. Então, a gente criou um manual, era uma revista de como deveria ser o trabalho deles. Era um grupo, a gente chamava de TAPs, esse grupo, né, que era Time Avançado de Positivação. Então, como deveria ser o manual do TAP? Então, a gente botou os próprios TAPs ali dentro de um hotel e a gente criou uma revista. Essa revista tinha algumas seções que eram exatamente os hábitos fundamentais que eles deveriam dizer, como deveriam ser, como deveria ser a execução desses hábitos. E a gente criou momentos para que eles próprios construíssem esse conteúdo, né? Então, então, trazia ali uma provocação, aí você tinha todo o conhecimento coletivo colocado ali, toda a discussão, uma sessão de refinamento, e ao final de 2 dias, a gente teve um manual super bem elaborado por eles próprios, construído com o conhecimento de quem vive no dia a dia tudo aquilo que a gente estava falando, e que, obviamente, teve um nível de aderência altíssimo, né?
Eu falo isso porque a gente hoje tem uma série de ferramentas para monitorar as pessoas que estão executando, seja o pessoal de merchandising que faz check-in, check-out de loja, seja a pessoa que está executando na loja, se está fazendo ou não está. Tem uma série de ferramentas, mas no final das contas, se você não gera um engajamento em torno disso, não tem essa mudança comportamental. Então, eu acho que o que é fundamental, fazer essa mudança de dentro para fora, por serem adultos e experientes e com conhecimento, usar o conhecimento coletivo para justamente determinar quais são esses hábitos. Mas, claro, tem que ter essa estrutura, tem que ter os hábitos fundamentais bastante delineados para que você possa preencher essa estrutura com esse conhecimento coletivo e as pessoas gerem engajamento em torno disso. E eu estou dentro dos 3 minutos, vou tentar terminar aqui. Uma outra coisa que é legal é assim, a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, tem muitas vezes, teve um caso de um vendedor que ele foi para uma área nova, e o cara veio de uma área interna, tinha aquele perfil super analítico, mas a performance dele, apesar de ter análises maravilhosas, não era a melhor com relação aos pontos de venda que estavam nos clientes dele. Por outro lado, tinha aquele cara que nem era o super referência em termos de análise, mas que estava sempre bem. E esse cara não entendia, né? A gente começou na discussão de, olha, não tá legal o seu resultado, até que o momento falou, cara, não sei mais o que fazer. E o que a gente falou? Cara, por que você não passa um tempo com aquele fulano que é a referência? O resultado dele é super bom, você tem alguns elementos que são fortalezas tuas, mas aquele cara ali é uma referência. E ele voltou depois dessa semana de convivência ali, falando, olha, o que esse cara faz, ele pega, prioriza 2, 3 casos por semana, tem conversas super detalhadas e acompanha isso por mais 2 semanas com aquelas pessoas que são foco. E com isso ele vai resolvendo os problemas por prioridade e ele vai sempre melhorando, sempre crescendo. Então, acho que esse é um outro elemento legal, que é buscar referências naquelas pessoas que são ou uma referência por si só, né? Ou que a companhia ou algum outro líder nos indica para aprender habilidades que a gente não tem. Porque um padrinho, né? Tem empresas que usam nomes em inglês, como Buddy ou coisa do tipo, mas a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, buscar referência em quem tem mais conhecimento, mais experiência, também é um exercício não só de humildade, mas muito eficaz para aprender. Mas se alguém quiser colocar no chat, ninguém tem nenhuma pergunta que queira falar sobre desenvolvimento, eu vou fazer um encerramento aqui. Renan, não precisa colocar, eu vou fazer o fechamento aqui e basicamente apresentar para vocês algumas dicas interessantes sobre hábitos, tá legal? É a minha vida hoje, é o desenvolvimento de hábitos, mudança de comportamento. O Ricardo falou algumas coisas interessantes. Primeira coisa, benchmark. Com todas as pessoas que eu falo, raríssimas vezes as pessoas sabem quem são os melhores vendedores e o que eles fazem e por que eles são os melhores vendedores. É muito raro alguém ter... eu sei quem são os melhores vendedores, mas você conversa com eles, entende quais são os hábitos vitais que eles têm? Nunca perguntei. Então, primeira dica é essa. Faça a lista dos teus top e ligue para eles. Tente entender o que eles estão fazendo diferente. Ok? Você vai se surpreender. E você vai se surpreender com a facilidade, com a tranquilidade que é o hábito que ele está fazendo. Às vezes são coisas bobas demais que têm um resultado fantástico. Mas às vezes você quer dar a volta ao mundo, né? Você quer subir o Himalaia, o Monte Everest para alcançar, e o camarada está aqui do lado enchendo um copo d'água. Então essa é a primeira coisa. Escolha quais são os comportamentos, os hábitos vitais. Segunda coisa, transforme o que é chato em prazeroso. Às vezes esse hábito exige que o camarada acorde cedo, que ele coma salada no jantar, né? Troço chato. Então você transforma isso numa... Como é que eu transformo isso numa coisa prazerosa? Eu transformo isso numa coisa prazerosa reconhecendo regularmente o time. Então, vou deixar uma última dica, que é a reunião. Nós vamos falar isso no próximo encontro, nos próximos encontros, na verdade, no mês que vem, sobre ferramentas, e uma ferramenta poderosíssima é a reunião de reconhecimento. Reconheça quem está fazendo o hábito, reconheça a pessoa que está seguindo a disciplina, e ela vai tornar aquilo que é chato numa coisa prazerosa. Puxa, eu estou comendo salada só salada de noite, mas uma vez por semana as pessoas me reconhecem, a balança me reconhece, agradece, e aquilo passa a ser prazeroso.